Mariana? Não tem? A Mariana não trouxe bolo. Mas eu trouxe uma bala boa, aquela que escorrega na garganta, sabe? Soft. Quem chupou bala soft aqui, irmãos? De vez em quando parava aqui, você viu umas crianças brincando de roxinho, né? E aí tinha que sair correndo e puxar com o dedo. Minha mãe puxava com o dedo. Misericórdia. Hoje nós vamos continuar a série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Você lembra, pastor Rodrigo, por gentileza, você lembra qual foi a primeira? Me ajuda aí, qual foi a primeira que nós falamos? Éfesos, né? Foi a igreja de Éfeso. E a segunda? Esmirna. A terceira? Fala alto, por favor. Pérgamo. Muito bem. Pastor Rodrigo, sempre elegante. Pastor Rodrigo está providenciando uma surpresa para a gente, viu, irmãos? Deus abençoe. A paz, irmãos, amém? Estou com uma falta de ar aqui que só por Deus, viu? Vai piorar, né, pastor? A culpa é sua. Se eu cair aqui, tu vai ser aquele que vai orar para Deus me ressuscitar. Quero ver se tu tem fé para isso. Meus irmãos, nós estamos aí, né? Eu acho que vocês não chegaram a entender por que eu falei isso, não? Que além de ser meu pastor, quer ser meu estilista também, né? Aí ele está me fazendo usar roupa aqui que eu não estou aguentando aqui, irmãos. Misericórdia, só por Deus, viu? Mas eu vou perder essa barriga aqui em nome de Jesus. Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse. E hoje nós estamos entrando na quarta carta. A carta à igreja de Tiatira. Já ouviram falar? Já leram a respeito? Tiatira. Se nós lembramos lá em Atos dos Apóstolos, quando nós vemos uma mulher se convertendo, Lídia, ela pertencia a essa igreja. Uma igreja que nós temos várias coisas para aprender com ela. Tanto no aspecto positivo também quanto no negativo. O texto se encontra Apocalipse no capítulo 2, do verso 18 ao 29. Apocalipse 2, versos 18 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro,
e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa cidade de Tiatira, ela fica localizada na Ásia Menor. Hoje, nós conhecemos essa cidade localizada num país chamado Turquia, na região de um vale do rio Lico, uma cidade comercial, uma cidade com muitas associações e grêmios de artesãos, tinturaria, lã, couro, bronze e púrpura. Os cristãos, eles estavam enfrentando uma pressão muito forte, porque para que eles pudessem participar desses grêmios, dessas associações, existiam muitas festas pagãs. E diante disso, que era o sustento econômico dessa cidade. E o dilema era, ou eu comprometo a minha fé, ou eu posso correr o risco de perder o meu trabalho. Então, como que eu vou lidar com situações dessas que estão acontecendo nessa cidade? Imagina uma igreja cheia de atividade, muitos cultos, muitas organizações feitas, uma igreja que tem um grande amor ao próximo, e uma igreja que está cheia de serviço, e principalmente crescendo, com números de membros, com o número de participantes da igreja. Quando nós observamos essas qualidades, nós podemos imaginar, talvez a igreja perfeita, uma igreja trabalhando, cheia de amor, uma igreja cheia de serviço, e a cada dia que passa, ela cresce mais. Diferente do que foi ensinado sobre Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, essa igreja estava crescendo, estava de uma maneira tão grande, mas de repente, Jesus chega dentro dela e diz assim, olha, eis que tenho contra ti algo. Na nossa visão humana, tudo está bem, tudo está tranquilo. Tiatira nos ensina que Deus, Ele olha além do exterior, além daquilo que o homem pode imaginar e sentir alegria. Ele olha o coração, e olha também aquilo que a igreja muitas vezes tolera em silêncio, aquilo que muitas vezes a igreja camufla. Quem é que está falando esta igreja? No verso 18 nós vemos aqui, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Quando o texto diz que os seus olhos são como chama de fogo, mostra claramente que Deus, Ele vê tudo, Ele olha tudo. Nada escapa dos seus olhos, mesmo que esteja encoberto, Ele está olhando a minha e a tua vida, a minha e a tua atitude, nada foge dos olhos dEle. O texto diz também que tem pés como bronze, isso mostra a firmeza do nosso Deus, mostra um julgamento imutável e também uma santidade inabalável. Este é o nosso Deus, a quem nós servimos. Mas nós vemos que no verso 19, o Senhor começa elogiando esta igreja, começa trazendo palavras de elogio. Olha, conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu sei aquilo que você tem feito em prol da minha casa, conheço todas essas coisas, conheço as últimas obras, e ainda fala que ainda são maiores do que as primeiras. 5 virtudes reconhecidas pelo nosso Deus, e eles cresciam, eles avançavam. Talvez se nós começarmos a ouvir Deus falando sobre características de nossa vida, olha, eu conheço você, eu sei que você tem amor no teu coração, eu sei que o que você faz com grande dedicação, eu sei de muitas coisas sobre você. E Deus, Ele se alegra quando a sua igreja trabalha. Deus, Ele se alegra sim quando nós estamos nos dedicando à causa do Senhor. Mas preste atenção numa coisa importante: atitudes e trabalho não substituem santidade e reverência diante de Deus.
Não existe negociação com Deus nesses aspectos. Mesmo que eu demonstre amor no coração, mesmo que eu me dedique talvez até 100% em prol da casa do Senhor, não há negociação com a minha e com a tua santidade. Uma igreja ativa, uma igreja amorosa e fiel em muitas coisas, mas existia uma falha muito grave. No verso 20 a 23, ele diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel, citado aqui em Apocalipse, um nome simbólico, nos faz lembrar da mulher de Acabe, rei de Israel, lá do Antigo Testamento, que induzia os fiéis, os judeus, a cometerem essas imoralidades, a viverem a santificação a ídolos, a viverem de forma errada, diferente daquilo que o Senhor nos pede para viver. Seduzia os servos a fazer essas coisas. E o problema desta igreja não era somente ter um tipo de doutrina dessa forma, mas a tolerância a ela. A tolerância. A igreja, ela permitia que essas coisas iriam acontecendo. E eu digo uma coisa para vocês: o maior ataque que uma igreja pode receber não é aqueles ataques que vêm de fora, que também são ataques, não deixam de ser, mas a tolerância das coisas que acontecem dentro dela. Quando nós toleramos certos tipos de coisa que vão contrariamente à santidade e à vontade de Deus, esses perigos são muito maiores do que recebemos ataques externos. Deus, Ele quer uma igreja que viva em santidade, uma igreja que aprenda a viver em obediência. E Deus diz aqui nesse texto que deu tempo para que essa igreja se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Logo em seguida, no versos que nós lemos, vem o julgamento anunciado: doenças, angústias, morte de seus filhos. O que seria isso? Morte dos membros da igreja. Talvez não chegaríamos a uma morte física, mas muitos que já não discernem o corpo de Cristo, morrendo espiritualmente, por simplesmente tolerarem aquilo que o Senhor jamais tolerou. Para que todas as igrejas saibam, Deus examina corações e mentes e retribui a cada um conforme as suas obras. Aquilo que a igreja tolera hoje, infelizmente, pode dominar a própria ou a próxima geração. Eu me lembro de um fato: antes de eu me tornar pastor, caminhando na minha antiga igreja, eu ainda era líder de jovens, e o filho do pastor é semelhante, mas não estou falando aqui não, viu, irmãos? Porque filho de pastor, tecladista, mas não estou falando do Isaac, de ninguém, estou falando do meu ex-pastor lá. Uma pessoa com talento maravilhoso. O Júnior conheceu ele, o Lucas, saiu da igreja, foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, terra boa, e eu sempre tive uma amizade muito forte com ele. Só que o Lucas, ele se perde nesse caminho de faculdade, e eu não sabia disso. Quando ele se forma, ele volta aqui para São José, e eu, liderando jovens, estava fazendo um culto, e quando eu vi ele chegando, eu convidei ele para tocar com a gente, tecladista abençoado. E assim que eu chamei ele, o pai dele veio e tirou ele, falou: não, você não toca, pastor Abel. E ele me chamou depois e falou: pastor Rodrigo, não, pastor não era pastor ainda, falou: Rodrigo, desculpa, eu deveria ter te falado, mas o meu filho não tem permissão para subir e tocar. E ele já foi corrigido por mim. Eu não levei em consideração muito o erro dele, mas a questão é que ele não quer sair do erro. Se envolveu com uma namorada e vive práticas que não condiz com pessoa solteira. Então eu não posso permitir que ele suba ao altar e se apresente a Deus dessa maneira. Então, a partir de hoje, você sabe o porquê eu não quero ele em cima desse altar. E eu fiquei pensando naquilo e falei: isso é uma grande verdade, mas uma dificuldade.
Um pai é ao mesmo tempo pastor, que vê o pecado do seu filho, e foi tentar confrontá-lo na intenção de fazer com que ele se arrependesse, mas ele não quis. Quantas pessoas, infelizmente, vivem dessa forma? Ou porque querem defender um pastor, ou querem defender o filho, e acaba tolerando situações, na intenção de querer ajudar, e infelizmente inflamam o altar do Senhor. E quando começa a adoecer a igreja, clama: Senhor, por que tantas coisas estão acontecendo? Mas são tipos de situações que toleram de forma errada. Não estou dizendo aqui que ele não merecia perdão, mas ele foi corrigido e não aceitou a correção. Infelizmente nós vivemos em situações onde pessoas não querem mais viver a santidade de Deus. Uma das pessoas que congregou comigo na minha antiga igreja, pastor, está assim até hoje, irmãos, e confronto ele até hoje, vivendo vida dupla, juntamente com sua esposa, dizendo que isso é normal, que eles têm um relacionamento aberto, e está ministrando em cima dos púlpitos aqui em São José dos Campos, um excelente pastor, a visão humana, e um excelente músico. Tocou com várias pessoas famosas, fez participação com o sexteto do Jô Soares, mas não tem uma vida santa. Pessoas querem camuflar a situação e querem tolerar situações que Deus condena, que Deus não aceita, mas estão em cima dos púlpitos. Aí você pode me perguntar: será que esse pastor que você está falando não tem amor no coração? É o que ele fala para mim. Faço mais obras que você, visito hospitais, faço trabalho em orfanatos, mas de que adianta? Meus queridos, se salvação fosse por obras, os espíritas chegariam na nossa frente no céu. Se salvação fosse por obras, os pedreiros seriam predestinados à salvação, Bruno. Brincadeira, viu? Mas não é por obras, irmãos. Eu não podia perdoar essa. Desculpa, Brunão. Está no meu coração, irmão. Mas o texto fala: eu conheço as suas obras. Eu sei tudo que vocês fazem. Mas vocês toleram demais o pecado. Vocês toleram demais aquilo que profana a minha casa. Poxa, mas a igreja está crescendo. Olha as obras aí à vista. Aqui nós temos amor, nós vivemos em amor. Nós trabalhamos empenhado na obra. Quanto mais tolerarmos o pecado, mais nós poderemos corromper a nossa futura geração. Ensinar aos nossos filhos que podemos fazer qualquer coisa. Mas existe uma mensagem ao remanescente desta igreja de Tiatira. Verso 24 a 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Existe uma promessa àqueles que perseveram até o fim. Existe uma promessa daqueles que buscam a santificação. Meus queridos, eu não estou dizendo aqui que de repente a gente não possa cometer pecado. Eu estou sendo mais pecador ainda dizendo isso, porque eu também peco. E acredito que você, infelizmente, também peca. Mas existe uma diferença entre aqueles que lutam contra o pecado
e aqueles que vivem deliberadamente, achando que a graça é tudo e que eu posso fazer qualquer coisa. É isso que Deus estava falando sobre esta igreja. Porventura, se alguém pecar, saiba que vocês têm um advogado. O nosso Jesus Cristo advoga as nossas causas. Ele é por nós. Ele está conosco. Lute. Se é algo em âmbito moral, lute para vencer. Lute. Não desista. Deus não está aqui nesta noite te condenando. Ele está te advertindo e te dando chances para que você lute e vença. E trazendo essa promessa maravilhosa. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, olha, vou te dar autoridade sobre as nações. E também te darei a estrela da manhã. A autoridade sobre as nações. Deus está nos dando o direito de participar do governo eterno de Cristo. Salmos 26. Salmos 2, 8 a 9. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como a um vaso de barro. O Senhor está te chamando para reinar com Ele. Estrela da manhã. O mesmo Cristo. Promessa de presença, promessa de luz, promessa de esperança antes do dia do pleno reino, quando Cristo voltará e encontrará com a santa igreja que o espera até o último dia. Meus queridos, a maior recompensa do céu não é a coroa que Cristo vai nos dar. A maior recompensa celestial é poder estar com Cristo por toda a eternidade. Aleluia. E este dia, eu espero numa ansiedade tremenda. Eu não sei se eu morrerei antes de Cristo voltar e buscar a sua igreja. Eu espero que não. Ansiosamente espero pelo arrebatamento. Imagina que dia glorioso. Talvez aqui, numa reunião de culto, ou talvez na tua casa com a tua família, não importa o lugar, mas quando você ouvir o soar da trombeta, e nós podemos imaginar que tudo aquilo que nós passamos, todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, as nossas afrontas, não existirá mais. Estaremos reinando com Ele eternamente. Há um lugar que a palavra nos garante, que será de eterna alegria, que não teremos lágrimas nem sofrimento, Júnior. Vai valer a pena, e isso Ele garante, para aqueles que recusarem, para aqueles que não tolerarem Jezabel, para aqueles que perseverarem na sã doutrina. Costume nós temos vários, no mundo inteiro, mas a doutrina de Cristo, a santidade, é universal. Temos que estar pegadas a ela. Algumas lições principais desse texto para os nossos dias atuais. Meu querido, o bem não justifica o mal. Não é porque eu tenho amor no coração, não é porque eu faço caridade, não é porque eu trato bem as pessoas, que eu posso querer justificar com os males que eu cometo na minha vida. Fé e serviço não justifica tolerar pecado ou tolerar falsas doutrinas. Compromisso parcial é muito perigoso. Quando eu tenho um compromisso fortíssimo com a igreja, mas não tenho com a palavra do Senhor, é o mesmo que tentar agradar a Deus e ao mundo. Não posso servir a dois senhores. Eu posso corromper a minha fé de dentro para fora. É perigosíssimo.
Deus, Ele é paciente, mas não indefinidamente. Ele nos dá tempo de arrependimento, meus queridos. Ele nos dá a chance. A sua graça é maravilhosa. Mas se eu tenho uma rejeição contínua a viver aquilo que o Senhor quer, eu posso um dia estar recebendo um grande juízo de Deus sobre a minha vida. Crescer na graça é maravilhoso. Não comprometa a tua santidade jamais, em nome de Jesus. Para os fiéis que resistem, segure firme, aguente firme em nome de Jesus. Aleluia. A recompensa é certa. A nossa recompensa é Cristo. A estrela da manhã virá. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Aquele que nos traz paz. Aquele que nos traz esperança. Aquele que nos traz consolo. Em nome de Jesus. Nada disso aqui serve. Pregar, cantar, tocar, sentar, ouvir, se no último dia o Senhor não chamar o nosso nome. Se no último dia Ele disser, olha, para trás de mim, que eu não te conheço. De nada valerá. De nada vai valer. Tiatira era uma igreja com grandes virtudes e obras crescentes, mas falhou muito forte quando tolerou um ensino corrupto que estava levando a igreja à imoralidade e à idolatria. Deus, Ele pede a nós arrependimento. Ele pede firmeza para os nossos pés. E Ele pede a todos esperança no retorno de Cristo sobre esta terra. Se coloque de pé em nome de Jesus.